vamos ao primeiro caso. Já temos connosco a Francisca Pinho, AI Manager do Departamento de AI da NOS, e está também connosco o Nuno Brás, co-founder da Dare Data. Sejam os dois muito bem-vindos. Prepararam para este tema automação inteligente uma apresentação? Vamos a ela. Vamos a isso. Bom dia a todos. Antes de mais, um agradecimento à PDC por fazermos parte deste evento e termos aqui a oportunidade de apresentar este projeto de Intelligent Automation. Eu começarei por falar um pouco do projeto e da sua primeira implementação prática no contexto da NOS e, de seguida, o Nuno falará sobre a solução que está por trás deste use case e que nós acreditamos nos permitirá escalar esta abordagem a outros contextos. O que é que nós vemos no contexto da automação? Vemos um momento de grande disrupção tecnológica que é trazida pela inteligência artificial generativa e que abre aqui uma oportunidade muito significativa. Enquanto, historicamente, as empresas investiram bastante no domínio da automação, recorrendo a uma tecnologia que é fundamentalmente programática, que é a tecnologia dos robôs e dos RPAs, com a inteligência artificial generativa, dada a sua maleabilidade superior, o seu dinamismo superior, a sua capacidade de decisão, há aqui uma mudança de visão. Deixamos de estar orientados à automação que os RPAs permitiam e que é muito orientada às tarefas específicas, rotineiras, e passamos a ter uma abordagem que é mais orientada aos processos como um todo e que nos permite uma automação que é efetivamente end-to-end de um determinado processo, uma determinada função. Mas isto era um conceito, e era um conceito que nós debatemos bastante na NOS e que resolvemos colocar em prática neste primeiro use case de automação inteligente, que é o Legal Inquiries Processor, que já se encontra em produção e em utilização por parte da equipa. O que é este LIP, como nós lhe chamamos? Existe uma equipa na NOS que é responsável por dar resposta a estes cerca de 30 mil pedidos judiciais que nos chegam anualmente por parte de entidades externas. E antes de termos esta solução, o que esta equipa fazia para dar resposta a estes pedidos eram estes passos que vocês aqui veem descritos no lado esquerdo do slide, que era a recepção desse pedido, a sua leitura, a interpretação, a sua tipificação de acordo com determinados critérios, a busca da informação nos sistemas internos para dar resposta a esse pedido, a composição da resposta e, finalmente, o envio da mesma. Com a implementação desta solução, todo este processo, todo este workflow foi totalmente automatizado. A solução que nós desenvolvemos assenta nos 3 passos que vocês ali veem descritos e que são: um primeiro passo tem que ver com a recepção e interpretação do pedido, um segundo passo, que é o fetch, a busca automática nos sistemas internos dos dados necessários para dar resposta àquele pedido, e, finalmente, um último passo, que é a composição da resposta propriamente dita e o seu envio. Em termos de resultados, o que é que nós alcançamos com a implementação desta solução? É aquele jogo de verdes e amarelos que vocês veem ali em baixo no slide, em que, em 70% dos casos, aquilo que nós vemos é que os processos estão totalmente automatizados e não requerem qualquer atuação por parte do humano. Em 30% dos casos, existe, dada uma determinada especificidade, a necessidade do humano intervir e resolver, corrigir aquele processo. Todos estes processos ou todos estes pedidos são geridos no mesmo front-end, que é um case manager, com o qual o responsável da equipa interage na resolução e no acompanhamento destes casos, numa lógica de supervisão do processo, de correção quando tal seja necessário, nomeadamente no caso destes amarelos que eu descrevi, e, finalmente, numa lógica de otimização, porque é esse feedback que vai permitir evoluir a solução de forma sucessiva. Isto é uma demo, uma demonstração real do caso em funcionamento. Aqui vocês veem os 3 passos que eu descrevi. Um primeiro passo de leitura e interpretação do pedido. Isto é o pedido que nos chegou e, à direita, é basicamente a extração da informação que constava desse pedido e que é feita de forma automática e generativamente. Aqui estamos só a demonstrar. Depois há um segundo passo que tem que ver com esta busca, esta consulta de dados nos nossos sistemas, ou seja, tendo por base o pedido, aquilo que acontece é esta busca de informação de forma automática e, finalmente, há uma composição de resposta que é redigida para ser depois enviada para o remetente do pedido. Isto está aplicado no contexto desta equipa, mas aquilo que nós antevemos é que tenha replicabilidade em muitos outros contextos e é isso que nós estamos agora atualmente a procurar alcançar.
Um último ponto da minha parte é este ponto da alteração de paradigma organizacional que nós vemos por via deste conceito de automação inteligente, em que, na prática, as funções das pessoas se alteram. Elas deixam de estar orientadas à execução de cada uma daquelas microtarefas e passam a estar orientadas à gestão do case manager como um todo, numa função de supervisão, correção e otimização da solução. Para nós conseguirmos escalar esta visão a outras realidades e outros contextos dentro de nós, isto tem que ser construído sobre uma plataforma ou sobre uma solução que é standard e replicável, e é aí que entra o GNOS, do qual o Nuno Braz nos irá agora falar de seguida. Obrigado, Francisca. Bom dia a todos. Então, vou começar por falar um bocadinho do GNOS, mas antes disso queria-vos trazer aqui 2 cenários. O primeiro cenário é antes do deployment de uma solução destas, e o segundo cenário é o post-deployment, após este cenário ser estabelecido, ou seja, a aplicação está em funcionamento. O pré-deployment, digamos assim, numa solução deste estilo, tem características muito diferentes daquilo que era uma aplicação normal. Nós temos que criar condições de customização muito fortes dentro da nossa empresa, portanto, temos que criar condições de integração com dados, mas integração também com conhecimento, algo que antes não existia propriamente em aplicações. Temos que ser capazes também de pegar neste conhecimento e colocá-lo à frente destes agentes de inteligência artificial, de forma que eles consigam perceber o que é necessário. Portanto, é necessário muita customização. E esta é, se calhar, a parte mais importante do pré-deployment que eu queria salientar. Mas em relação ao post-deployment, isso sim é algo que é inovador. E é inovador no sentido de que as aplicações anteriores a esta realidade não olhavam para esta fase. Esta fase tem a ver, sobretudo, com uma necessidade de falta de contexto. O que acontece é que quando nós colocamos um sistema destes a funcionar, nós não sabemos à partida quais é que são as perguntas que vão ser feitas, de que forma é que vão ser feitas, qual é a semântica da resposta que precisamos. Portanto, o que acontece é que o nosso sistema tem que estar preparado para cenários que nós não vimos. E, portanto, o post-deployment é muito mais sério do que era uma aplicação anteriormente. O que é que nós fizemos? Nós construímos uma aplicação que permite 3 coisas, ou uma plataforma, digamos, que permite 3 coisas muito diferentes. A primeira é monitorizar o que é que está a acontecer. E não é uma questão só de logar as coisas. É perceber, em termos de negócio, se estamos a conseguir encontrar uma solução ou não. Se estamos a conseguir ver quando o sistema está a funcionar ou não. Se ele está ou não a responder como deve ser. E, portanto, estes loggings são loggings sobretudo de negócio. A segunda coisa é, pegando nestes logs, será que eu consigo transmitir isto a um utilizador humano que consiga ajudá-lo, guiá-lo na altura crítica? Porque, reparem, estes casos são sobretudo de volume, portanto, não sei, muitas dezenas de milhares de e-mails, mas, ao mesmo tempo, são críticos. Portanto, será que eu consigo passar a responsabilidade para o humano na altura em que ele vai precisar de ajudar este robô? Aqui a palavra mais importante é quando é que eu tenho que passar para o humano. Qual é o classificador que me vai permitir passar para o humano quando é necessário? E, portanto, o guide, na verdade, quando vocês viram ali naquele vídeo, o humano a ver o que é que estava a falhar e o que é que não estava, na verdade, alguma coisa passou de um score errado e disse, ok, aqui é preciso entrar um humano. E, finalmente, usar essa informação para fazer um bocadinho como se fosse um feedback. Portanto, agora que eu ajudei o sistema a resolver aquela instância em particular, aquele e-mail em particular, como é que eu faço com que esta resposta passe a ser parte do sistema? Isto tem 2 coisas muito importantes. Tem, em primeiro lugar, a capacidade de adaptabilidade à realidade. Portanto, se eu adicionar mais conteúdo, ele vai ter que conseguir utilizar esse conteúdo para dar novas respostas, mas também memória. A partir do momento que ele vê uma falha, ele vai ter que conseguir utilizar essa falha para melhorar as suas prompts ou os seus contextos. Okay? Esta é a parte mais difícil do processo. E, portanto, o pré-deployment, que é aquilo que nós estamos muito contentes porque conseguimos colocar as coisas em funcionamento, é apenas uma fase. A parte mais importante é o que vem a seguir, é o post-deployment. E é isso que nos permite escalar os use cases e trazer valor de negócio para cima da mesa. Porque até aí estamos a colocar a funcionar aplicações que são só interessantes. Ok, vou dar-vos aqui 2 exemplos muito simples de como é que estamos a funcionar com este sistema de Human in the Loop, que é o guide, aquele do meio. Portanto, o que nós fazemos na prática é, quando recebemos um e-mail, e neste caso do LEAP, que a Francisca falou, cada e-mail é uma instância. Portanto, o que fazemos é, chega um e-mail e nós temos um classificador, digamos, da qualidade ou da certeza que o sistema tem da sua própria resposta.
Okay? E, portanto, é com base nisso que ele vai dar respostas automáticas. Vocês repararam que ele dava respostas automáticas de forma automática e outras que passava para o humano. É com base nisso que ele decide. Consigo passar automaticamente a resposta para o meu interlocutor ou preciso de um humano no loop? E, portanto, a partir do momento que ele percebe que há falta de informação ou que há algum scoring que está um bocadinho mais abaixo, ele passa para o humano. Evidentemente, nós podemos afinar este trigger. E reparem, se estivermos num sistema que é de volume e crítico, isto é essencial. Porque nós não podemos colocar um sistema a funcionar nos 80%, 70% se ele é de volume, isso é crítico, isso tem uma importância muito grande dentro da empresa. Finalmente, deixem-nos dizer uma última nota. É normal um sistema começar a funcionar com uma performance na ordem dos 60%, 70%. É normal, faz parte. Porquê? Porque existe muito desconhecido que o sistema não conhece. Portanto, a partir do momento que nós colocamos a funcionar, o que temos que fazer é ter uma curva de aprendizagem que vem após produção, que nos permite fazer o tal improve. E o improve é um bocadinho o secret sauce deste processo. É agarrar naquilo que nós percebemos que está a falhar e utilizá-lo para alimentar o sistema para que ele melhore e entre naquilo que nós chamamos o nível de serviço adequado do processo que estamos a gerir. Muito obrigado. Muito obrigada, Nuno. Muito obrigada, Francisca. Já aqui ficámos a conhecer esta solução que foi criada para este departamento jurídico. Foi quase uma revolução, Francisca, a forma como as pessoas passaram a trabalhar, ou não chegou a tanto? Eu acho que foi, porque de facto houve aqui um salto qualitativo muito expressivo na forma como estas pessoas trabalham. Elas deixam de estar orientadas àquelas tarefas que eu descrevi, que são muito rotineiras, consumidoras de tempo, para assumirem um papel que é diferente, que é esta lógica mais de supervisão e de resolução dos casos que são as exceções, que são aquelas que não conseguiram ser otimizadas com este processo de feedback que o Nuno descreveu. Por isso, eu acho que de facto se alterou de forma significativa. E depois há outro ponto que eu acho que também é relevante, que tem que ver com o sentimento destas pessoas em fazer parte desta revolução, desta disrupção tecnológica, porque, de facto, a inteligência artificial generativa é muito tangível, coloca-se nas mãos das pessoas de forma muito, muito fácil e isso altera a forma como as pessoas trabalham. E talvez também a forma como as pessoas olham para a inteligência artificial generativa, não apenas como um competidor, um adversário direto, mas como um colaborador em que o seu lugar, o seu posto de trabalho continua assegurado. Foi é uma também lógica essa de complementar, sim, e de auxílio ao trabalho daquelas pessoas. Conseguiu recolher testemunhos ou um feedback mais concreto de como é que as pessoas alteraram a sua filosofia de trabalho? Sim, porque, tal como Nuno descreveu, a solução é desenvolvida e depois tem que ser, no fundo, afinada ao longo do tempo. E esse feedback que as pessoas foram dando foi crucial para nós fazermos evoluir a solução, porque havia casos que nós, por coisas muito simples, mas pedidos que tinham múltiplas páginas, tipicamente ficavam bloqueados. E nós tivemos que alterar a solução para acomodar esse tipo de casos. E por isso esse feedback foi essencial para fazer evoluir e otimizar a solução. Nuno, retive da sua apresentação uma das frases que é preciso fazer entrar um humano. E lembrei-me aquilo que há pouco o professor Paulo Cardoso Amaral, o coordenador científico referiu, que é preciso dar confiança e é preciso também atribuir responsabilidade. Fazer entrar um humano assegura essas duas necessidades? Bom, seguramente não fazer entrar o humano não assegura. Portanto, é natural que num processo de adaptação como este tenhamos que modificar a posição, digamos, relativa do humano quando se muda o processo. Agora, não se pode simplesmente retirar o humano, ponto final, porque o humano é o garante do bom funcionamento destes sistemas. Portanto, eu diria que aqui a parte-chave é encontrar um momento certo para chamar o humano e como os sistemas, em geral, também são muito generativos, digamos, portanto, inventam muito e são muito atreitos a esse tipo de mecanismos, o que acontece é que perceber que ele precisa de ajuda pode não ser assim tão trivial. E, portanto, é preciso criar, digamos, quase classificadores mais rijos que nos permitam perceber, ok, há aqui qualquer coisa que não está bem, eu vou ter que interagir com o humano para que ele possa ser ajudado, digamos. E nesta rota do último gráfico que apresentou da evolução do próprio sistema, porque ele vai aprendendo as respostas que vai dar, a presença do humano vai ser sempre precisa ou a presença do humano vai sendo
cada vez mais descartável? É uma excelente pergunta. Da nossa experiência, a presença do humano é sempre necessária. Porquê? Porque existe uma componente de adaptação do sistema que está nas pessoas. Porque temos promoções novas, porque temos conteúdo novo, porque temos capacidades novas de resposta que têm que ser adaptadas e elas não podem ser adaptadas simplesmente porque damos este contexto aos agentes AI. Portanto, têm que ser adaptadas porque as pessoas que tomam decisões as resolvem incorporar nos sistemas e, portanto, isso é feito por humanos. E só os humanos o conseguem fazer naturalmente. Estamos a falar de uma plataforma que é desenvolvida por uma área sensível, uma área jurídica, mas pode ser adaptada, e já vamos mais tarde a esta área jurídica, mas acredita, Francisca, que pode ser levada também para outras áreas? Sim, nós temos este programa de automação inteligente que se propõe precisamente a escalar este conceito a outras realidades. E tudo aquilo que e nós vemos múltipla oportunidade para isso, nomeadamente áreas que tenham estruturas administrativas fortes ou pesadas. Alguns exemplos, se calhar, para tangibilizar um pouco mais, mas, por exemplo, estruturas de back-office de apoio ao cliente, ou de back-office comercial, ou, por exemplo, gestão financeira e administrativa. Procurement, recursos humanos, ou seja, são tudo estruturas funcionais que tipicamente têm uma carga administrativa elevada e onde uma solução como estas pode fazer a diferença. Nuno, voltamos ainda aqui à parte jurídica. Como é que consegue, de facto, assegurar a fiabilidade num processo em que não pode ter falhas de forma alguma, sob risco da própria nós ser prejudicada? É basicamente a missão do projeto. Fazer uma mudança dessas, enfim, também por causa disso este projeto é tão interessante, não é? Fazer uma mudança destas implica uma certa certeza de que os sistemas estão a funcionar bem, portanto, os tais scorings têm que estar muito bem afinados, mas na prática o que nós precisamos é de garantir que o humano está lá quando ele precisa e que isto é um ciclo de melhoria contínua. Deixe-me dizer-se também que eu acho que é um erro nós fazermos uma comparação objetiva com 100%, porque o sistema não funciona também com 100%. Portanto, o sistema funciona com tal como está agora, portanto, baseado em humanos, suportado em respostas que são dadas por humanos. Ou seja, confiabilidade a 100% nunca será alcançável, é isso que está a dizer? O que eu quero dizer é que a comparação com o sistema atual também não é 100%. Ou melhor, o sistema atual que temos também não responde a 100%. Porque o humano também falha. Também falha. E, portanto, a resposta deve ser tida em conta, tendo em conta a realidade que também temos. E, portanto, comparar aquilo que seriam humanos a fazer com o novo sistema é o adequado. Quando olhamos, Francisca, para o tempo que levou até a implementação deste projeto, quais são os principais desafios que uma empresa tem de estar preparada para enfrentar quando se designa a esta alteração, a esta mudança? Neste projeto houve um primeiro desafio que é muito o desconhecimento e o ceticismo das pessoas, porque este era um conceito muito abstrato da automação inteligente. E por isso este use case também serviu esse duplo propósito, ajudar por um lado esta equipa e gerar convencimento, tangibilizar o que é uma abordagem desta natureza. Por isso foi um desafio que este use case também cumpriu. E depois há outro ponto que eu acho que é muito relevante e batem algumas das coisas que o Nuno disse, que tem que ver com o desenho da própria solução. Porque nós temos que ter uma compreensão, e é isso que eu tenho visto nos vários projetos de automação que nós temos vindo a fazer, uma compreensão muito fina da realidade e dos processos tal como eles existem, precisamente para nós conseguirmos perceber o que é uma imprecisão que é aceitável ou o que é um erro crítico que não pode acontecer, e por isso nós temos que ter safeguards ou thresholds ou scores mais apertados, e há determinados casos em que se calhar isso não é tão crítico ou não é uma falha efetiva, e por isso essa destreza que é possível na primeira fase de desenho do projeto é muito relevante para a implementação destas soluções. O trabalho quase de campo, que é preciso antes de avançar finalmente. Nuno, estamos a assistir a uma expansão de várias soluções. É possível governar milhares de agentes generativos que vão correndo em paralelo? Como é que isso se faz? É difícil, mas de facto é o que vai acontecer, porque este sistema é colocado aqui a funcionar no legal, mas qualquer outro departamento vai querer ter sistemas destes. E, portanto, a ideia de que vamos ter que ter... É o mais provável de acontecer. É o mais provável, naturalmente, porque de facto a eficiência gerada por um sistema destes é muito grande
e, portanto, a capacidade que cada pessoa, a produtividade de cada pessoa vai aumentar brutalmente numa empresa que tem estes sistemas como base. Mas é preciso gerir esses agentes Exatamente. federativos todos. E esses agentes vão ter que ser geridos de uma forma que não podem funcionar quase como cogumelos dentro da empresa. Portanto, tem que haver uma plataforma que, de certa forma, uniformize os mecanismos de suporte humano, que uniformize também a forma como nós estamos a monitorizar e que explique, de alguma maneira, porque é que as coisas estão... Quase que se desse também um bocadinho qual é que é o estado em que o sistema geral da empresa está, como se fosse um sistema operativo, digamos assim, da empresa. Nuno Brás, Francisca Pinho, agradeço-vos as vossas partilhas e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada. Obrigada.